Bem-vindo ao programa Cuidado Idoso, o seu espaço dedicado a discutir e promover a saúde e o bem-estar dos idosos. Eu sou Juliana Fernandes e hoje aqui comigo temos uma convidada muito especial, Ana Carolina. Ela que é terapeuta ocupacional com vasta experiência em gerontologia e também terapia da mão. E Ana vai compartilhar conosco a importância da terapia ocupacional para idosos. Ana, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E vamos começar te perguntando o que é a terapia ocupacional e como ela se aplica especificamente para os idosos. A terapia ocupacional, ela é uma profissão da área da saúde, né? Ela exige uma graduação de 4 anos, então eu fiz a faculdade, né, de ensino superior durante 4 anos para você ter o diploma de terapeuta ocupacional, né? Então não é um curso, não é uma especialização, né? Exige sim uma graduação. E a terapia ocupacional para os idosos já vem pelo nome da terapia ocupacional. A gente vai trabalhar principalmente com as ocupações. Então, quais são as ocupações do idoso, né? Ele vai ter as questões de autocuidado, né? Que é pentear o cabelo, tomar banho, né? Preparar a própria alimentação, né? Se alimentar sozinho. E aí a gente vai observar dentro dessas ocupações se apresenta alguma dificuldade relacionada. A partir daí a TO vai trabalhar com ele. Então, por exemplo, que a gente estava conversando, se existe às vezes uma queixa do próprio idoso. Eu tô com uma dificuldade para escrever. Eu escrevi a vida inteira e é uma coisa que eu quero voltar a fazer, né? A gente vai trabalhar nisso para favorecer o máximo possível essa ocupação. E daí, como que a terapia ocupacional ela auxilia nessa volta a escrever? É fazendo exercícios? Isso. A gente faz uma avaliação prévia, né, para ver o que está acontecendo. Então, foi após algum diagnóstico, por exemplo, de Parkinson, né, ou então após um AVC, que às vezes a mão dominante, né, que era a mão que escrevia, foi afetada e aí ficou mais dificuldade para escrever. Então, a gente vai avaliar todos os componentes, né, o que está acontecendo, por que a pessoa ficou com essa dificuldade na escrita. E aí, a partir daí, vai ser elaborado alguns exercícios, né, para a parte prática mesmo. Então, não somente no dia do atendimento, né, nesses casos eu deixo algumas tarefas para fazer em casa, assim como exercícios que a gente faz para os braços, motores, a gente vai fazer exercício para escrita também, né? Que aí seria uma questão de grafomotricidade. E a gente pode evoluir sim para uma melhora da escrita. Às vezes não é do jeito que a pessoa deseja, né? Às vezes assim, eu quero voltar a escrever como era antes. Se eu escrevi sempre com a mão direita e aí a partir de hoje eu vou começar a treinar com a mão esquerda, não vai ficar exatamente igual. Mas a gente tem que pensar no objetivo principal, que é o retorno da função. E quais são os desafios comuns que os idosos enfrentam em relação à saúde e bem-estar e como a terapia ocupacional ela pode ajudar? São vários desafios que o idoso pode enfrentar, né? Então, a partir da própria questão de envelhecimento, pode ter algum prejuízo relacionado à memória, né? Às vezes alguma dificuldade de mobilidade mesmo. Um risco de quedas mais alto, porque a gente tem alteração do equilíbrio, né, no idoso. Então, às vezes, uma queda que acontece dentro de casa mesmo, às vezes por causa daquele tapetinho, por causa da mesa de centro, às vezes está preparando alimentação, está lavando roupa, vai correndo de um lugar para o outro, às vezes pode cair, né? E a queda, ela é super incapacitante, né? Então, a partir de uma queda, o idoso vai ter todo um processo, né? Às vezes, se tiver uma fratura de fêmur, assim, ele vai ter todo um processo de reabilitação e isso é demorado, né? Então, não é uma reabilitação ali de 2 semanas, às vezes é de 6 meses a mais de 1 ano, né? Então, tem várias questões que a gente pode cuidar ali diretamente, né? Então, a gente está observando que tem algumas dificuldades relacionadas à memória. Como que a gente pode organizar a rotina e elaborar estratégias para facilitar isso, né? Então, às vezes uma rotina bem organizada, com as atividades em sequência, né? Para que ele não se perca, para ele consiga realizar todas as etapas da tarefa. Então, às vezes a gente tem o costume de, eu tô lavando roupa, tô fazendo comida, tô assistindo o programa na televisão. E eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Muita informação. Muita informação. A gente não vai ter atenção 100% numa atividade, né? A gente está dividindo a nossa atenção ali, 25% para cada coisa. Alguma coisa vai dar errado, eu posso queimar comida, a chance é grande. Eu posso esquecer a roupa dentro da máquina de lavar e até outro dia pode acontecer. Então, a gente tem estratégias para elaborar, para diminuir essa chance de acontecer, né? Nesses casos, seria melhor ter foco em uma só atividade. Isso mesmo. Então, assim, vamos lá organizar a questão
de lavar a roupa, né? Então, às vezes, pegar num período que ele tá mais de repouso, né? Tá assistindo televisão, então coloca a roupa para lavar, né? E às vezes deixar um bilhete, né? Às vezes usar um despertador, usar um cronômetro. Às vezes tem máquina de lavar roupa hoje em dia que dá o sinal, sim, né? E isso é legal, sim, porque a gente acaba... É um recurso de tecnologia assistiva que a gente diz. Então, é um recurso tecnológico que veio para favorecer a independência. Se não tem nenhum toque, nenhum barulho, a gente não percebe, a gente não vai saber quando acabou, né, de lavar a roupa. Exatamente. E até preparo da alimentação. Então, quantas coisas que podem acontecer de acidente doméstico se eu não tô atento ali, né? É o óleo quente, é esquecer, às vezes, a boca do gás ligada, né? E, às vezes, isso pode gerar alguns acidentes aí que são complicados. Então, até no momento da alimentação, do preparo da alimentação, o foco tem que estar só ali, né? Sem televisão ligada, sem estar lavando roupa, sem às vezes estar fazendo outras coisas ali de tarefas da casa e manter o foco apenas ali mesmo. Você pontuou do tapete na casa, da mesa de centro, e esses geralmente são riscos grandes para idosos. Então, a terapeuta ocupacional, ela trabalha muito isso. Sim. Só com idoso, o alerta só para o idoso ou para a família? Para a família também. Eu gosto de, né, como eu faço atendimento domiciliar, eu visito a casa da pessoa, eu vou atender ela ali, né? Então, quando a gente entra na casa, a gente já começa a perceber todos os riscos, os potenciais da casa. Então é aquele degrau ali que sobe para a sala, tem às vezes um tapete imenso na sala, que às vezes enrola, às vezes traz um risco ali para tropeçar. Ou então mesinha, às vezes muito baixa, que às vezes a gente não vai ver ali numa passagem que é muito importante na casa, né? Então, quando a gente já observa isso, eu já faço a pontuação, observando que às vezes a pessoa já apresenta uma questão de mobilidade, né? Então, já tem um histórico, às vezes, de queda, ou então já tem uma dificuldade de marcha, e aí a gente percebe que tem obstáculos ali, a gente já pontua, né? Eu gosto de fazer um relatório, às vezes, com foto, né? Então, a hora do banho, como que a gente tem que organizar para evitar o risco de queda? A gente sabe que tem lugares da casa que tem o maior risco, né? Que é o banheiro, principalmente o banheiro, sim, né? Então, às vezes eu não uso nada de proteção antiderrapante, às vezes o piso é super liso, né? Eu vou usar sabonete e vai ficar mais liso ainda. Às vezes o idoso já apresenta alguma comorbidade, né? Então, ele já apresentou, né, um acometimento de um AVC ou tem um Parkinson e às vezes continua tomando banho em pé, né? E aí tem uma alteração de equilíbrio ali existente, com certeza, né? Como que a gente vai falar que tá 100% seguro? Tomar um banho em pé... E às vezes ter uma alteração de marcha ali, se acontece um desequilíbrio, acontece alguma coisa, vai cair no banheiro e vai trazer uma possibilidade de uma fratura, né? De ter um acidente, sim, doméstico grave. E quando essa mobilidade é assim, da memória, por exemplo, alguém que teve um Alzheimer, como, sim, que você aborda, como que trabalha, como que trata isso? O Alzheimer a gente tem que pensar principalmente no bem-estar do idoso, né? Então, se a gente observa ali, tem que ver os graus, né? Então, é um princípio de um Alzheimer, né? Às vezes até o próprio idoso nega, mas a família olha, né? Eu quero que comece as atividades, né? E aí a gente vai trabalhar com estimulação cognitiva, vai trabalhar em cima de avaliar as atividades que fazem parte do cotidiano, porque muitas pessoas, não sei, né? Nas casas que eu visito, nas famílias que eu acompanho, o idoso está aposentado, está com poucas atividades lá realizando em casa, né? E aí recebe o diagnóstico de Alzheimer. O que ele faz? Ele fica assistindo televisão todo dia. Isso vai causar uma piora. Isso vai causar uma piora, porque não tem nada ali que vai favorecer um bom prognóstico, né? Então a gente pode fazer o acompanhamento médico, tomar as medicações certinhas e fazer uma parte terapêutica. Se a gente só fica assistindo televisão, né, e não trabalhando a memória, a concentração, a atenção, colocando atividades significativas no dia a dia desse idoso, com certeza, né, pode trazer uma piora desse quadro, né? Um aumento da dependência dessa pessoa nas atividades dela. Então, mas olha, ele tá tomando banho sozinho ainda, né? Ele tá bem. Mas ele consegue se alimentar sozinho. Tudo certo, né? Mas e o resto do tempo, né? E o resto do tempo ali que ele podia, às vezes, estar ajudando a lavar uma louça, né? Podia estar fazendo, às vezes, lendo um livro junto com ele, né? Contando uma história. Vamos fazer uma atividade, um jogo junto em família. Ou então a gente assiste um filme e depois a gente conversa sobre esse filme. Então, tudo isso a gente chama de estimulação cognitiva, né? Então, eu estou aproveitando ali recortes do meu cotidiano, do meu dia a dia, para ajudar a estimular esse idoso a trabalhar a questão cognitiva.
E quando o Alzheimer, por exemplo, já está naquele grau mais avançado, que a pessoa não reconhece as outras pessoas, é possível trabalhar? É possível fazer algo para ajudar? É possível. Eu penso muito assim que o idoso, a gente tem que pensar na melhor forma de acolhimento e no bem-estar dele, né? Muitas vezes, quando eu acolho um paciente, né, que já tem um Alzheimer mais grave, né, já não reconhece a própria família, a gente tem que acolher muito mais a família, né? E até orientar muito em questão disso, porque às vezes tem algumas dificuldades ali que acontecem, às vezes uma questão de cuidadores, né? Ou até um comportamento diferenciado do paciente em relação à agressividade, né? De às vezes agredir algum familiar, né? E tem que ter um acompanhamento muito certinho do neurologista, do geriatra, né? Quem acompanha esse paciente, até do psiquiatra, né? Para fazer esse acompanhamento certo das medicações e tentar prover ali o máximo possível de cuidado, né? Muitas vezes nesses casos pode ser indicado a ida para uma casa de repouso, né? Um residencial, né? Que às vezes acolhe essas demandas, que tem mais segurança, tem um ambiente livre de riscos, né? De acidentes, né? Que tenha um cuidador 100% para a pessoa. Que aí é necessário um acompanhamento 100%. Sim, precisa de acompanhamento 100%, né? Eu já vi casos assim, às vezes o idoso, né? Tá com Alzheimer grave, às vezes fuge de casa, né? Às vezes acaba saindo da própria casa, porque, não, eu tenho que trabalhar, né? Às vezes traz ali uma fala, né? De uma memória mais passada, e aí querer sair de casa para andar, caminhar, como se não tivesse problema. E ele se perder nesse caminho, né? Então, quando ele tá em casa, a gente tem que tomar um cuidado extremo, né? Por isso que muitas vezes, o indicado vai ser viver no residencial. Você é terapeuta ocupacional no residencial Araucárias. Vocês têm algum caso assim? Como que vocês trabalham? Como lidam com isso? A gente tem casos, né, que apresenta aí uma questão cognitiva mais grave e a gente acolhe o paciente, né, orienta, às vezes traz alguma lembrança do passado, que nem eu estava falando, a gente acolhe, conversa, né, sem confrontar, né, a gente fala muito isso, às vezes a pessoa fala assim, olha, aquela pessoa ali, aquele homem é meu filho. Se é o confronto, fica pior. Fica pior, né, e aí você não vai chegar e falar para essa pessoa, olha, aquele lá não é seu filho, não é seu filho, você tá vendo que não é seu filho? Gente, você vai deixar a pessoa mais nervosa, né? Sim. O idoso vai ficar nervoso, não vai saber o que tá dizendo ali, né? Vai ver que ele tá confuso, vai ter essa percepção da confusão dele, vai entrar às vezes, né? Vai aumentar a pressão, vai ficar nervoso, vai passar mal. Então, assim, acolhe, né? Conversa, olha, quem que você tá vendo ali? Eu tô vendo meu filho, como chama seu filho? Meu filho chama tal nome, né? Ai, que legal, e vocês se dão bem, vocês conversam, né? O que ele mais gosta de fazer? Então, às vezes, a gente tem que sair pelo outro lado, né? Não do confronto, mas a gente tem que ir pro lado do acolhimento, né? Vamos conversar sobre esse filho, vamos indo ali, sentar pro sofá, né? Vamos conversar de outra coisa, vamos fazer uma atividade, né? Então, o tempo que eu fico lá de atendimento, eu proponho algumas atividades, né? Que elas vão ter um momentinho que é gostoso, né? Que a gente pode trabalhar o potencial que existe ali, porque às vezes a gente fala assim, mas o Alzheimer grave, uma pessoa que está com uma demência mais grave já não consegue fazer mais nada, gente. E é mentira, né? Consegue sim, né? Alguma atividade a gente consegue proporcionar e trazer esse potencial para a pessoa. Olha, falar para a pessoa, né, Dona Maria, olha, Dona Maria, você conseguiu, né? Não é gostoso quando a gente recebe um elogio, né? Às vezes com todo mundo falando que a gente está fazendo coisas erradas, não consegue mais fazer isso, não consegue mais fazer aquilo, a gente traz um elogio para essa pessoa. E aí aquilo se transforma, né? Exato. E nesse momento de acolhimento, é o acolhimento, o paciente e o profissional, ou é importante a presença da família também? Sim, é importante a presença da família. É bom assim, né, a gente acolher ali como profissional, né, no momento que acontece, mas sempre orientar a família do acontecido também, né? E até assim, quando acontecer esses momentos, a família também está estruturada, né, e capacitada para saber lidar. Porque às vezes a pessoa se frustra, então quantos filhos e filhas, né, a gente conversa e fica, mas ela não entende, eu falo, ela não entende, eu já falei que ele não tá aqui, eu já falei que ele já morreu, eu já falei que ele foi embora, eu já falei que, sabe assim, várias coisas, e não é essa forma que a gente vai lidar, né, é justamente o contrário, né, então não adianta você ficar insistindo, falando que aconteceu isso, né, vamos pelo outro lado, né, a gente tem que, às vezes, questões de saúde mental, neurológicas, a gente não vê, né? Mas a fala da pessoa diz muito. E às vezes a gente fica ali batendo de frente e não compensa, não vale a pena, né? Além da gente trazer uma tristeza ali, às vezes um conflito, né? A pessoa ficar nervosa, irritada, a gente não tá ajudando em nada.
Vai só piorar o quadro. Vai só piorar o quadro, com certeza. E quais são as principais áreas ou aspectos da vida do idoso que a terapia ocupacional pode influenciar positivamente? São muitas as áreas, né? Então, que eu tava falando do autocuidado, né? Muitos pacientes, às vezes, né? A gente chega lá na primeira queixa. Qual que é a sua queixa? Eu não consigo tomar banho sozinho, né? E essa questão do autocuidado, ela é grave, né? Então, eu passei a vida inteira. Quando a gente fala do idoso diferente da criança, a criança, ela vai aprender ainda a fazer essas coisas. Ela não sabe, ela nunca fez, né? E os responsáveis vão ensinar, os pais, né? Agora, o idoso, ele passou uma vida inteira fazendo tudo isso, né? Quando acontece um AVC, o Parkinson, alguma sequela pós-Covid, ele não consegue mais. E aí, vê a esposa, ou às vezes a filha, ou o filho agora tendo a responsabilidade de dar o banho nele. Dizem que quando a gente fica idoso, a gente volta a ser criança. É mais fácil lidar com o idoso? Ele é mais trabalhoso que com a criança ou não? Olha, é teimoso? É diferente, né? Eu acho que é diferente, porque a criança, ela tá ali e ela tá disposta ali a aprender, né? Às vezes a família é uma resistência de, às vezes, continuar fazendo por ela, mas a criança ainda não sabe fazer. Então tá ok, né? A gente vai ensinando, vai conversando, ela vai aprendendo, a família vai observando e vai fluindo num ritmo tranquilo. O idoso, às vezes ele fica bravo, né? Então assim, né? Porque ele já viveu aquilo, já tem essa experiência. Viveu, né? E aí ter a filha, às vezes, dando banho é uma situação, além de constrangedora, e às vezes ele tá consciente de tudo. Isso tanto pro idoso homem quanto pro idoso mulher. Quanto mulher, é verdade. E aí ele tá consciente de tudo aquilo que tá acontecendo. E ele às vezes né, teimoso, né? Que nem você falou. Assim, eu consigo fazer, eu sei fazer isso. Ela que não deixa, ela que quer fazer pra mim. Por quê? A família tá preocupada, né? De acontecer uma queda, tá preocupado dele entrar no banho e passar mal, e desmaiar, acontecer alguma coisa. É uma preocupação viável. Por isso que é importante na terapia ocupacional, a gente vai até lá, verifica, então, como que tá sendo esse banho? Tá sendo em pé com o cuidador, com o acompanhante. Tá sendo sentado. Eu uso barra de apoio. Não uso barra de apoio. Uso chinelo, não uso chinelo. Eu tomo banho na banheira. Então, assim, de acordo com o lugar, né, do banho, vai ter várias dificuldades ali, como as pessoas estão fazendo. Então, às vezes, o idoso tá lá, né, com toda a dificuldade de equilíbrio, de marcha, tomando banho em pé. É indicado para ele? Com certeza não, né? Se a gente for pensar pra gente, adulto, que não tem nenhuma dificuldade de marcha, a melhor forma de tomar banho é sentado, né? Porque a gente tá mais seguro, a gente tá num ambiente ali molhado, né? Quem que nunca caiu nenhuma vez? Cheio de riscos, né? Então. Cheio de risco. Então, assim, o melhor jeito seria a gente tomar banho sentado? Seria. É um costume? Não é. Não é um costume. Então, pro idoso que está acostumado a vida inteira a tomar banho de pé, quando começa a tomar banho sentado, fala, mas não é o mesmo banho. Não é o banho que eu tô acostumada a tomar. O banho que eu tomo de pé, eu fico mais limpo. Entendeu? Dá uma diferença, sim. Só que a gente tem que pensar na segurança, né? Então, o risco de cair, de acontecer alguma coisa, essa pessoa tem uma perda maior funcional, é muito grande, né? E até assim, com aos pouquinhos, né? Melhorando o equilíbrio, melhorando, né? O desempenho dele ali funcional, ele pode até voltar a tomar banho em pé, né? Em algumas etapas ali, a gente pode ir conversando sobre isso, mas tem uma forma certa de fazer, né? Então a gente tem que entrar no acordo. Eu não chego mandando em ninguém, né? Quem sou eu, né? Eu vou lá, converso, pergunto como tá fazendo, sugiro uma adaptação. Geralmente eles aceitam numa boa ou tem muita resistência? Aceita às vezes a cadeira de banho, mas aí às vezes tem aquela cadeira de banho mais antiga, né? Que é bem feia, que parece um vaso sanitário. Tem uma cadeira de banho mais moderna, mais bonita, né? Que não é aquela cara, né? De nossa, porque às vezes assimila muito com uma questão de deficiência, né? Ou então fala, mas nossa, se eu tiver que tomar banho nessa cadeira aí, eu não quero mais nada, né? Realmente, aí tem uma questão também de saúde mental que a gente tem que se preocupar. Então, às vezes, sugerir uma opção que a pessoa aceite melhor, que continue sendo segura, às vezes vai dar certo, né? E aí ele vai tomar um banho mais seguro, porque sentado, ele não vai estar segurando na barra, né? E aí ele mesmo, com as próprias mãos, pode lavar o corpo. Aí tira esse papel da filha, do filho, de ter que usar o sabonete com ele. Ele consegue fazer por ele mesmo. Consegue fazer por ele mesmo. Então, às vezes, a única diferença que vai ser é sentar. E aí ele consegue fazer tudo de novo, como ele fazia de pé. E a pessoa que está assistindo a gente agora,
um familiar, um cuidador de idoso, qual sinal que o corpo do idoso acaba dando que a gente tem que estar alerta e a hora que vê entender que é necessário um acompanhamento de um terapeuta ocupacional? Então, é importante. Muitas vezes a família que observa antes do idoso, né? Às vezes o idoso está mais lá quietinho, seguindo o cotidiano dele, e é o cuidador ou o familiar que às vezes vai perceber: eu tô achando ele muito quietinho, né? Não tá fazendo mais as coisas que fazia antes, né? Mudou o apetite, né? Porque aí a gente vai vendo alguns sinais em questão de saúde mental, que às vezes pode ser uma depressão, não tem mais vontade de comer, não tem mais vontade de sair conversar com os vizinhos, às vezes na rua, que às vezes tem algumas pessoas que conhecem, que gostam, não tá se relacionando mais, tá ficando muito no quarto, tá ficando muito deitado, né? Não quer participar mais das reuniões de família, né? E aí você percebe que aí é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta para ir atrás realmente e procurar uma ajuda. E quem tá assistindo a gente, ouvindo essa tua explicação, poderia pensar, não quer mais sair, não quer falar com os vizinhos, não quer fazer mais nada. Poderia pensar em buscar uma psicóloga? Isso. No caso, acho que buscar uma equipe, né? Acho que tanto a psicóloga, né, para tratar as questões emocionais, quanto a TO pensando na questão das atividades, né? Que nem a gente conversou, quando a gente tem um diagnóstico, a gente tem o diagnóstico da depressão, né? Muitos profissionais estão envolvidos ali, cada um com seu objetivo, né? Então, a terapia ocupacional vai trabalhar em cima das ocupações desse idoso. A psicóloga vai trabalhar em cima das questões emocionais, né? De vida passada, assim, de questões às vezes que ele traz angústia, traz uma ansiedade para esse idoso e que ele pode lidar em terapia. O psiquiatra, o geriatra, o neurologista, então a gente pode às vezes ter uma equipe inteira para esse cuidado. Com certeza. Quanto mais pessoas em equipe, eu acho que é mais interessante, porque cada um acaba fazendo o seu objetivo ali, né? E complementa o tratamento como um todo. E até agora a gente falou da terapia ocupacional, quando já descobriu para tratar. A terapia ocupacional, ela serve para prevenir, igual aquele idoso, ele não teve Alzheimer, não teve Parkinson, não teve uma queda. Sim. Normal, ele tem vida normal. Ele pode procurar a terapeuta ocupacional para prevenir tudo isso? Pode, com certeza. Pode ir antes, né? Então, às vezes, a gente tem famílias que ficam preocupadas assim, olha, meu pai mora sozinho, né? Eu fico com receio, às vezes, ali de um risco de queda. A gente pode ir na casa fazer uma avaliação e rever alguns pontos ali para favorecer uma facilidade de locomoção, uma diminuição desse risco. Também pensando no próprio envelhecimento, tem alguns idosos que já gostam de fazer alguns exercícios para memória, né? Às vezes gostam de fazer algumas coisas em casa, né? Cruzadinha, sudoku, mas tem outras atividades que a TO pode fornecer, né? E vai trabalhar a questão de memória, de atenção, concentração. Eles mesmos falam, eu comecei a perceber que eu esqueço o nome das pessoas, né? Às vezes é uma coisa bem sutil, mas pode ser o princípio de algo maior, né? Então, se a gente começa lá no princípio, a gente já diminui a possibilidade de um prognóstico ruim. E a gente falou bastante também no desafio dos idosos, mas o desafio profissional. Tem desafio trabalhar com idoso? Tem desafio. Dificuldades? Tem como desafios. que funciona? Como que vocês lidam com isso? Sim. Então, quando eu for na casa da família, né? A gente é recepcionado, conhece o idoso, faz avaliação. Muitas vezes acontece da família, às vezes, não ter, às vezes, uma avaliação já, né? Antes de mim, assim, né? E já pontuar algumas questões. Ele não consegue fazer mais isso, né? Mas ele quer. Mas ele não consegue mais, né? E às vezes fica naquela fala persistente. E quem mais incapacita... É como se fosse um diagnóstico final. Sim, já fala assim, mas ele não vai conseguir voltar a fazer isso, né? E aí você fala, não, ele pode voltar a fazer isso, né? Com segurança, tem formas e estratégias da gente voltar a fazer. Só que às vezes a pessoa já coloca como um ultimato, né? Então tem famílias que às vezes têm dificuldade para ver que às vezes mesmo o idoso lá, né, com seus 90, 85 anos, ele tem condições de aprender, ele tem condições de às vezes voltar a fazer atividades que ele fazia antes, mesmo depois de alguma doença mais grave, né? Tem essa possibilidade, né? Então, se a gente tem uma família que acolhe, que recebe, que observa bem isso, a gente tem um bom tratamento, né? Agora, se não, né? Ou então, quando o idoso também não toma a medicação certinho, né? Então, o médico passou a medicação,
não toma, não acredito nisso, não vai fazer bem para mim, tá fazendo mal, né? Então aí a gente tem a parte do tratamento medicamentoso que tá ineficaz e aí a gente vai para a parte terapêutica e aí fica complicado, né? Então tem que alinhar muito bem aí o apoio da família, o tratamento medicamentoso e a parte terapêutica. E quem está assistindo a gente agora, que ouviu, que se interessou, como que essa pessoa pode fazer para acessar o seu serviço, para saber mais sobre a terapia ocupacional? Tem telefone? Tem. Como que a pessoa pode fazer? Eu, atualmente aqui em Itapetininga, eu realizo atendimentos domiciliares, né? Então, só buscar, eu tenho meu Instagram, que é @to.anacaroline. Pode ser pelo meu telefone também, que é 15 98 161 0031. Posso conversar no WhatsApp, posso fazer uma visita para fazer avaliação do idoso e a gente buscar, né, uma forma melhor de acompanhamento. E também eu tô trabalhando no Residencial Araucárias, né? Sim. Lá no bairro da Vila Nastre, né? Então, se alguém quiser procurar também o Residencial, o telefone é 15 3271 8419. Pode fazer uma visita, conversar, conhecer o espaço. É um espaço Precisa agendar um horário. É bom dar uma ligadinha para agendar. É interessante, né? Mas é um espaço muito agradável, né? É uma chácara bem grande, né? Os idosos ficam bem tranquilos. Então é um lugar bem gostoso. Eu atendo lá também. Ana, muito obrigada por ter atendido o nosso pedido, por compartilhar com a gente os seus conhecimentos, experiência e por mostrar o quanto a terapia ocupacional é importante para essa área, que é a área do idoso. Muito obrigada pela chance de vir aqui. Gostei muito da nossa conversa. Foi muito boa. Eu também. Nós que agradecemos. O que precisar, né? Eu fico à disposição para vir, para a gente conversar. Mas muito obrigada por hoje. Nós que agradecemos, Ana. Muito obrigada mesmo. E obrigada a todos vocês que nos acompanham em nossos canais. Fiquem atentos para os próximos episódios, onde continuaremos explorando temas importantes relacionados à saúde do idoso. Beijo a todos e até a próxima.